Eu queria falar um pouco mais agora do personagem, para a gente poder discutir um pouco mais dessas motivações políticas e dessa ideologia de extrema-direita que foi entrando ali dentro dessa alma, né, dentro dessa pessoa. O nosso repórter foi lá e colheu relatos dos vizinhos do Vanderlei Luiz. Tem uma matéria na página do UOL, vou trazer um pouco para vocês dela. Olha só, o chaveiro Vanderlei Luiz, autor das explosões da Praça dos Três Poderes em Brasília, mudou a rotina dele poucos dias antes do ataque. Vizinhos contaram ao UOL que Francisco fazia as piadas, mas entre domingo e quarta-feira, dia do atentado, ele passou a ficar recluso e calado. O autor do ataque também teria pedido a um vizinho que ia para a igreja à noite que orasse por ele. Ainda segundo os moradores da região, ele se desfez de uma bicicleta e de um passarinho. Na quarta-feira, Luiz saiu bem cedo de casa às 6 da manhã. Dirigiu até o estacionamento ao lado do anexo 4 da Câmara, no plano piloto de Brasília, deixou o veículo ao lado de um trailer que havia alugado e onde armazenava explosivos. Saiu do carro, entrou na Câmara dos Deputados, como revelado por imagens do circuito de segurança. E pouco antes do atentado, ele chegou a abordar uma jornalista que fazia uma transmissão ao vivo na Praça dos Três Poderes, mas falou que não atrapalharia a transmissão porque ele era muito feio. 30 minutos depois, as explosões começaram e ele estava vestido com as roupas do personagem Coringa, um personagem do Batman que foi retratado, né, já em vários filmes. Um dos filmes ali muito recente, de 2019, que deu o Oscar ao ator Joaquin Phoenix. E o que nos leva a uma outra reportagem que também está lá na nossa página do UOL. Na verdade, essa não é uma reportagem, é um artigo. Está no UOL Tab, do sociólogo Gessé de Souza, que é autor dos livros A Elite do Atraso, da Escravidão ao Bolsonaro, e O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos. E nesse artigo, o Gessé, ele aponta que ataques como o de quarta-feira têm relação com o que ele chama de síndrome de Coringa, que leva homens de vida pacata ao extremismo. Na visão do sociólogo, o personagem do Coringa nasce a partir de um homem desajustado que encontra no extremismo e na violência uma forma de responder às injustiças a que é submetido. No caso do brasileiro, segundo o Gessé, o empobrecimento e a exploração de mão de obra abrem espaço para uma raiva que pode gerar coringas fora das telas do cinema e das páginas dos quadrinhos. Rafael, queria trazer essa reflexão para você e para a Denilde. O que o Gessé está falando aqui da perspectiva dele, a gente pode extrapolar até para o mundo, que é muito desse homem branco de classe média que se vê ali impossibilitado, sem muitas oportunidades, e que é muito explorada essa camada da população por Donald Trump, por outros líderes dessa extrema-direita, e que capturaram esse sentimento dessa população de que estaria sendo deixada para trás, economicamente, deixada para trás pelos movimentos de liberação das mulheres, e que são capturados por esse discurso da extrema-direita, e no caso de alguém que tem problemas de saúde mental, pode acabar saindo do controle. Raquel, aqui tem várias camadas, né? Até difícil a gente tentar ir separando, né, o que estaria sustentando do ponto de vista motivacional, das condições emotivas de uma pessoa a expor a própria vida em nome de uma causa qualquer que seja ela. O que eu acho que um ponto interessante respeito das questões de vulnerabilidade socioeconômicas, e, sobretudo, uma sociedade como a brasileira ainda há desigualdade, essa sensação de vulnerabilidade, uma sensação de justiça do Estado, né, que é presente, comum. Essas características elas não são novas. Aliás, quando a gente olha
é bem possível fazer um argumento que, na verdade, uma série desses indicadores a gente vem melhorando em alguma medida se a gente pega um horizonte temporal mais longo. O que eu acho que é isso que é assim curioso e desafiador do ponto de vista do entendimento dessa motivação, porque eu estou exagerando um pouco aqui a ideia de que esse extremismo emerge não como consequência de uma crise econômica ou algo do gênero. Ele está emergindo a despeito dessas melhorias socioeconômicas que a gente passou, lembrando, né, ainda que tenham desigualdades muito relevantes. E por que eu digo isso? Porque eu não consigo fazer uma análise só do comportamento individual dessas pessoas que materializaram, estiveram nesses diversos ataques contra a democracia, eu não consigo pensar elas de uma maneira isolada. Para mim, tem uma conexão com uma elite política que estimula e que faz política a partir de determinadas bandeiras, realçando determinadas bandeiras, e aqui uma mistura, né, de um certo nacionalismo, uma mistura de religião com política, e que tem como objeto especialmente o Supremo Tribunal Federal, numa ideia de que o Supremo Tribunal Federal estaria usurpando, tomando para si o poder da soberania popular. Então, para mim, precisa dessa conexão de uma elite política que investe a carreira, que investe o tempo para fazer esse tipo de mobilização. Então, é verdade que as condições socioeconômicas importam, naturalmente, mas para mim o que dá o gatilho para entender o que está acontecendo e por que está acontecendo de maneira tão frequente, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, é porque de alguma maneira tem uma elite política operando dentro dessa lógica.